A Clínica Clarté, excelência com carinho, no mês de maio agora vai completar 2 anos de atividade. Está na Rua Pinaré, número 203, na Vila Assunção. É aqui que eu encontro o Dr. Marcos Dias Ferreira, que já participou do nosso programa, e cada participação do Dr. Marcos gera uma grande repercussão, telefonemas, e-mails, pessoas que nos param na rua e querem saber mais e mais e mais sobre o assunto relativo à urologia que realmente interessa a todos. É por isso que eu estou de volta à clínica, antes de tudo cumprimentando o Dr. Marcos pelos 2 anos da Clínica Clarté, ele que acaba de chegar de uma viagem aos Estados Unidos, onde foi tratado de um assunto muito importante, muito interessante, que vocês já vão saber. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Clóvis. É um prazer mais uma vez estar aqui no teu programa. Esse programa Sintonia Fina que tem alavancado uma audiência cada vez mais crescente. A gente observa isso junto à nossa própria clientela aqui na clínica, na Clarté Clínica. E realmente eu quero te parabenizar por todas essas ações, viu? Cada vez que a gente tem chance de poder esclarecer um pouquinho mais a nossa comunidade, isso é um bônus, na verdade, do ponto de vista do que a gente pode estar trazendo de informação dentro de um meio de comunicação tão fantástico como o teu programa, viu? Cabe lembrar que as matérias que nós fizemos aqui na clínica estão postadas no site da própria clínica, www.clarteclinica.com.br. Mas antes de falar da viagem que o Dr. Marcos fez aos Estados Unidos, eu queria colocar em pauta um assunto bastante palpitante. Inclusive, semana passada ou retrasada, os jornais publicaram alguma coisa relativa a problemas com o cálculo urinário ou cálculo renal. E, inclusive, o Dr. Marcos agora pode me desfazer essa dúvida, foi colocada a seguinte questão: folhas escuras, verduras e o uso de pouca água pode gerar cálculo urinário. Procede, doutor? Procede. Na verdade, a gente sabe, Clóvis, que tem alguns elementos da natureza, infelizmente, que tem determinados substratos que são de risco para alguns pacientes que têm formação repetida de cálculos urinários. Tem distúrbios metabólicos, por exemplo, da absorção do oxalato, e que a gente sabe que a semente do tomate, por exemplo, é rica em oxalato, algumas folhas verdes também, né, relacionadas a isso, e que não que se vá proibir o indivíduo de comer, né, esses alimentos, mas muitas vezes há necessidade de restrição de alguns desses alimentos. O mais importante entendimento que a gente deve ter é que o líquido, a água, realmente é o principal fator de prevenção da formação de cálculos urinários. 2 litros diários é a receita. Pois é, nós falamos normalmente 2 litros de água para a população em geral, né? Para o paciente formador de cálculos, a gente sobe um pouquinho mais. A gente já começa a falar em torno de 30 ml quilo dia, né? Então, uma pessoa acima disso, até 40 ml quilo dia. Então, uma pessoa de 70 quilos, ela tomando em torno de 40 ml quilo dia, ela vai acabar tomando 2.800 ml, quase 3 litros de água, de líquido, na verdade, por dia. Preferencialmente água, efetivamente água. Agora, é bom cuidar porque quando se toma água mineral, se tem a sensação que está sendo purificado. Água mineral com sódio de 103% é um outro problema. Na verdade, existem fontes que podem ter algum elemento a mais no sentido de cálcio, sódio, efetivamente, e isso tem sido controlado cada vez mais. As autoridades de vigilância sanitária também têm seguidamente postado na imprensa questões relacionadas a isso. O que eu gostaria mesmo de te mostrar também, além dos fatores de risco que a gente já está conversando sobre a formação de cálculos, são as modernas tecnologias, Clóvis, que a gente tem hoje disponível para retirada desses cálculos, para o tratamento desses cálculos urinários. É possível, doutor, fazer uma extração de um cálculo sem cortes? Sim, sim. Existe hoje a possibilidade, Clóvis, de uma série de opções terapêuticas para o tratamento da litíase, que é como a gente se refere à doença de cálculos no indivíduo. Então eu tenho aqui uma imagem que eu gostaria de te mostrar que apresenta um rim, uma imagem de um rim dilatado, o sistema coletor desse rim com dilatação, e um cálculo encravado dentro da área de descida, né, da urina, quer dizer, a urina deveria
além de ser filtrada por esse rim, ser coletada na área da pelve e descer pelo ureter até a bexiga. E aqui nós vemos um cálculo encravado, uma situação muito comum hoje na urologia. E que no passado, quando nós falávamos de tratamento dessas situações de forma urgente, de forma imediata, nós falávamos, Clóvis, de num indivíduo fazer uma incisão que vinha da altura da costela até a região inguinal, vindo até a área da bexiga. Então tu imagina depois isso aqui sendo suturado, o indivíduo tendo que abrir todos os planos musculares aqui para chegar até todo o sistema coletor, abrir e retirar a pedra, depois deixar drenos, o paciente ficava 10, 15 dias internado, esperando a recuperação mais aguda de um quadro desse. Hoje, Clóvis, a gente tem uma série de tecnologias, como, por exemplo, a ureterolitotripsia, onde a gente entra por vários dispositivos como ureterorrenoscópios, que são dispositivos tão delicados como esse que eu tenho aqui na minha mão, medido em torno de 3 milímetros, e que ele entra, Clóvis, dentro do sistema urinário. Nós temos na ponta desse dispositivo, é difícil de fazer a visualização, mas tu vais observar que tem 4 elementos. Nós temos um canal operativo por onde eu posso colocar, por exemplo, uma sondinha como essa, chamada sonda Dormia ou basket, onde ele pode fazer a apreensão da pedrinha. Eu posso colocar uma fibra laser e aí fazer a fragmentação do cálculo. E eu tenho tudo isso sob visão direta. Aqui tem uma microcâmera, aqui tem um canal de iluminação e aqui tem um canal de irrigação que coloca líquido enquanto eu estou fazendo a cirurgia. Então eu posso entrar dentro desse sistema, posso chegar até o cálculo, abrir o meu sistema, o dispositivo, pegar o cálculo, fragmentá-lo, inclusive, para não permitir que ele machuque o ureter, fragmentá-lo a laser, e pegar os fragmentos menores, uma vez que eles estejam presos, né, vir a fazer a sua extração por um dispositivo extremamente delicado. Então, isso é o avanço da tecnologia na urologia, Clóvis. Esse dispositivo é recente, isso aqui nós temos nos últimos 5 anos em maior uso agora dentro dos hospitais de Porto Alegre, né, os grandes hospitais, e nós estamos podendo efetivamente oferecer isso para boa parte da nossa população conveniada, né, e de pacientes particulares que têm essa tecnologia ao seu alcance. Pelo que eu vejo, a cirurgia sem cortes, que é uma coisa muito interessante, é uma tendência, se já não é uma realidade, né? Exatamente, Clóvis, isso tudo faz parte da grande área da cirurgia minimamente invasiva. Cada vez mais a gente busca alternativas que reduzam a necessidade de cortar o paciente, né? Claro que não deixa de ser uma cirurgia, nós estamos falando de dispositivos que são introduzidos endoscopicamente, né? Nós introduzimos pelos orifícios naturais do indivíduo, mas são procedimentos que são considerados cirurgias, só que cirurgias endoscópicas, sem a necessidade de se fazer grandes extensões de cortes. É o caso da própria cirurgia da hiperplasia, que é o aumento da próstata, que nós falamos na outra matéria, que todo homem, mais cedo ou mais tarde, principalmente no decorrer da idade, vai ter um aumento natural da próstata. Esta cirurgia é possível ser feita sem nenhum corte. Sim, na verdade, quando a gente fala em corte na cirurgia da próstata, nós estamos falando de uma ressecção endoscópica. É feito sim um corte, mas é interno, né? Ele não aparece, o paciente não tem nada aparente do ponto de vista de secção dos seus tecidos, né? Não leva a pontos. Não leva a pontos, com certeza. Agora, o senhor esteve nos Estados Unidos, doutor Marcos, e foi aliás, estar nos Estados Unidos não é uma novidade para o doutor Marcos, porque ele é mestre e doutor em cirurgia da URGS e pós-doutorado na Harvard Medical School. Então, ir aos Estados Unidos é absolutamente normal, ainda mais quando se trata de um grande momento, de uma grande situação. O que aconteceu lá, doutor? Na verdade, lá nós recebemos um convite para operar junto com uma das maiores autoridades na área de implantes penianos, o Dr. Paul Perito, né? E este colega atende no Coral Gables Hospital, que é um hospital próximo de Miami,
e é uma das maiores autoridades, efetivamente, nos Estados Unidos e no mundo, grande publicador de uma série de artigos sobre o tratamento da disfunção erétil, Clóvis. Disfunção erétil, esse é um assunto que realmente nós tocamos rapidamente na última entrevista, falamos já no final da entrevista e foi uma repercussão impressionante. Todos querem saber alguma coisa, todos. Pessoas e mais pessoas querem, homens querem saber dados da disfunção erétil e, na sequência, também a aplicação da prótese peniana. Foi sobre isso também que o senhor esteve lá. Sim, eu tive a oportunidade de operar vários pacientes do Dr. Paul Perito, né, dentro do hospital, numa estrutura de um bloco cirúrgico realmente muito bem organizado. E nessas cirurgias nós fizemos a colocação dos mais modernos dispositivos, na verdade, de implantes penianos, né? E isso nos possibilitou receber, inclusive, uma certificação para a utilização desse dispositivo aqui no Brasil e que nós já estamos colocando agora à disponibilidade, né, para os nossos pacientes. A colocação da prótese peniana poderia se dizer, não sei, eu sou leigo, estou apenas consultando, poderia se dizer, seria a última opção no caso da disfunção erétil, seria a última opção, mas uma vez feita, há uma aprovação do tipo 98%. Sim, na verdade, o implante de prótese peniana ele é uma oportunidade terapêutica, efetivamente, para um percentual muito exclusivo de pacientes, que gira em torno de 3% dos pacientes com disfunção erétil. Nós estamos falando de uma abordagem terapêutica que é o último degrau do tratamento de pacientes com disfunção erétil. A maior parte desses pacientes realmente tem o seu problema sanado, resolvido em grande parte, ou pelo menos aliviado, a partir do uso da terapia via oral, né? Através do uso de medicamentos. Os aditivos. São os nossos vasodilatadores aí, né? Viagra, Cialis e outros, né? Livres aí no mercado, sem querer fazer propaganda desses medicamentos. Uma vez não fazendo efeito esses medicamentos? Pois é, uma vez não fazendo efeito o uso desse medicamento, a gente passa para a segunda etapa de avaliação, que envolve um teste de ereção fármaco-induzido ou fármaco injetável, onde nós colocamos então medicamentos injetados diretamente no pênis, buscando com isso uma vasodilatação local intensa. Isso é feito sob controle ecográfico, inclusive, nos possibilitando vislumbrar a capacidade arterial, de vasodilatação arterial desse corpo cavernoso, e também se não há a possibilidade de uma fuga venosa, né? Que seriam alguns dos problemas relacionados, inclusive, à manutenção da capacidade erétil desses pacientes. Se o paciente responde à terapia intracavernosa, ele é um candidato, sim, à utilização desta modalidade terapêutica para o alívio da sua disfunção erétil. Todavia, se ele responde, se ele não responde à terapia intracavernosa, então nós temos a possibilidade de oferecer o implante de prótese peniana, a prótese peniana em todas as suas modalidades. Estou vendo aqui na sua mesa